Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar hoje a exposição do livro do profeta Isaías. É uma maratona. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Quanto? 66. 66. Quantos livros tem a Bíblia? 66? Tem certeza? 39 com 27, não é isso? Há muitos bons comentários sobre Isaías, publicado em português. Eu, preferencialmente, tenho uma obra que foi publicada pelos nossos irmãos da CPAD. Isaías, Deus salva pecadores, do Raymond. Raymond é a versão inglesa de Raimundo. Então o livro é Raimundo Ortland Júnior. Ele é reformado. Então eu estou no caminho certo, porque eu gosto muito da Assembleia de Deus. Gosto dos meus irmãos pentecostais. Respeito eles, como os batistas, os metodistas, os históricos. E a CPAD tem publicado obras maravilhosas. Foi a CPAD que publicou recentemente aquele comentário do Matthew Henry, uma obra clássica de um pastor reformado. É uma coleção de peso que todo crente deveria ter, porque é devocional exegético. Tá certo? E eu dou graças a Deus pelo ministério da CPAD e das Assembleias de Deus do Brasil, a maior denominação histórica pentecostal. E Deus tem usado esses irmãos no interior do Brasil, onde presbiteriano não vai, porque presbiteriano é chique. Você chega lá, tem uma Assembleia de Deus, uma loja das Casas Pernambucanas e uma agência da Caixa, né? Mas nós vamos estudar hoje Isaías. Abra o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Isaías 1:1, o que diz? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Esse versículo aqui tem bastante informações históricas para nós. Primeiro, o texto começa dizendo visão de Isaías. Grife essa palavra aí. Então, o que é o livro de Isaías? O livro de Isaías é uma coletânea de suas profecias. E essas coletâneas, essas profecias reunidas, formam um livro que se chama Visão de Isaías. Tá certo? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 18. Eu tenho que estudar, né, para dar aula. E eu tenho que de vez em quando citar hebraico, grego, para impressionar vocês. Porque senão fica só o príncipe aqui dando aula bonita aqui. Hein, Tinha? Estou com saudade dele, o homem está no Canadá.
Veja, por favor, Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 14, diz assim: porque estas nações que hás de possuir, elas ouvem o quê? Prognosticadores, e porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu o quê? Então você não deve ouvir o quê? Nem prognosticador, nem o quê? Adivinhador. Por quê? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele o quê? Ouvirás. Esse profeta aqui é Jesus. Mas ele diz, semelhante a mim. Moisés, ele é um profeta de Deus. Qual é o papel, o ministério do profeta no Antigo Testamento? O profeta foi dado justamente no contexto da aliança de Deus com o povo de Israel. Todas as vezes que Deus quisera comunicar com o seu povo, ele usava o que? Os profetas. Os profetas, eles não avaliavam somente o presente. O profeta não somente chamava o povo à responsabilidade, o compromisso do povo com a aliança, a antiga aliança, da aliança com Israel. Mas o profeta também profetizava acerca do futuro, de coisas que iriam acontecer. Estão entendendo ou não? Então o profeta era a boca de Deus, a palavra profeta, boca de Deus, para o presente e para o futuro. Diz aí, se você observar, versículo 18, para a gente entender o conceito de profeta. O que é que diz aí? Suscitar-lhes-ei, Deuteronômio 18, 18. O que é que diz? Um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei o quê? E lhes falará tudo o que eu, o quê? lhe ordenar. Preste atenção. O profeta é o que? A boca de Deus. E o profeta tem que falar aquilo que Deus o quê? Falou, ordenou. Vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 23. Porque tem o profeta fake. Sabia disso? Falso profeta. E hoje está assim, dando profetada. E os crentes seguindo esses profetas. Vamos ver. Jeremias 23. A partir do versículo 16. Veja o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós o quê? E vos enchem de vãs o quê? Falam as visões do seu, não o que vem o quê? Da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz, não virá sobre vós o quê? Veja a quantidade de pastor, de igreja. Não, pecar não tem problema não, pode pecar à vontade. Isso é falso profeta. Porque o profeta verdadeiro vai dizer, quando você pecar, arrependa-se. O profeta verdadeiro não vai encher você de vãs o quê? Esperanças. O profeta vai chamar você a responsabilidade que você tem de compromisso com Deus e mostrar também que Deus tem um compromisso de abençoar você. Veja lá no versículo 28 de Jeremias 23. Vamos lá juntos? 28, 23, 28 e 29. Vamos ler juntos? O profeta
que tem sonho, conte-o apenas. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma: Deus disse isso. Cuidado com esse cara dizer: Deus está me dizendo. Sai fora. Porque agora nós temos o que? A palavra. E segundo o ensino do Novo Testamento, o último dos profetas, quem foi? João Batista. Como é que foi que ele morreu? Decapitado. Então cuidado com esse negócio de ser profeta, que é muito perigoso. Todo mundo queria ser sacerdote, mas profeta não. Profeta é profissão de risco. Profeta no Antigo Testamento não tinha sustento, não tinha proteção, não tinha nada. O sacerdote não, tinha o dízimo lá do tabernáculo, comia churrasco todo dia. Não é assim? Os levitas tinham sustento. Profeta não. Profeta só apanhava. Agora vamos lá. O livro de Isaías é chamado de visão de Isaías. Tem uns caras que são entendidos, assim, tem uns comentaristas que dizem assim: não, o livro de Isaías, ele não foi escrito por um Isaías só. 2 ou 3 Isaías existiram. Chama de Deutero Isaías e Trito Isaías. Não é verdade isso. Tá certo? Quem conhece literatura portuguesa? Já leu Fernando Pessoa? Fernando Pessoa, ele tinha uns pseudônimos. Era um só, com vários pseudônimos. Mas Isaías não, é um só. Vou provar isso para vocês. Abra a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 12. João 12, 37 a 41. A explicação da incredulidade dos judeus. Diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Versículo 38, lê comigo. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Para aí. Esse versículo aqui está lá no início de Isaías, capítulo quê? 53. O capítulo 53, confere aí. Isaías 53 começa justamente com essa palavra. Acharam? Conferiram? Voltamos para o texto. João 12, 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. É o mesmo Isaías. O Isaías que escreveu Isaías 53 vai dizer ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim no quê? Isto, o que diz? Disse Isaías, porque viu a glória dele e falou o que a seu respeito. Então, esse versículo aqui está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 10. Ou seja, o mesmo Isaías do capítulo 6 é o mesmo Isaías do capítulo quê? 53. Então, nada de 2 Isaías, é um só. Vocês estão entendendo ou não? Eu estudei para dar aula. Isaías, ele é citado
65 vezes no Novo Testamento. 65 vezes. Isaías, presta atenção, quando a igreja começou, o ministério de Jesus, depois o ministério dos apóstolos, não tinha o Novo Testamento. Você sabia disso, né? O Novo Testamento, ele vai ficar pronto no final do primeiro século. Tinha as cartas que circulavam, as cartas de Paulo. O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Mateus e Lucas pegam o texto de Marcos, escreve o seu evangelho, e no final do primeiro século, João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse, que escreveu as 3 cartas, escreve também o evangelho de João. Qual era o livro que os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, usavam para evangelizar? Isaías. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por isso que os comentaristas, eles chamam Isaías de o Evangelho do Antigo Testamento. O nome Isaías significa o Senhor é salvação. A mensagem que nós poderíamos resumir todo o conteúdo do Evangelho, ou todo o conteúdo do livro, os 66 capítulos, é que Deus salva pecadores, que a salvação vem do Senhor. É interessante porque Isaías, no capítulo 12, versículo 3, ele fala da fonte da salvação. Isaías 26, muro da salvação. Isaías 25, 9, alegria da salvação. 49, 8, dia da salvação. 61, 10, roupa da salvação. 45, 17, eterna salvação. 52, 7, proclamação da salvação. 62, 1, tocha da salvação. Em Isaías, você vai encontrar praticamente quase todas as profecias do Antigo Testamento acerca da pessoa de Jesus. Depois nós vamos fazer um estudo só sobre Jesus em Isaías, tá certo? Agora, diz assim, visão. Vamos voltar para o capítulo 1? Se você fosse um jornalista, aqueles 4 Ws, né? Primeiro, o quê? O livro, visão de Isaías. Quem era Isaías? Quem era essa figura? Diz aí que ele é filho de Amós, aqui da esquina, aquele verdureiro. Já ouviu falar? Isaías, filho de Amós. Podia ajudar a gente, né? Esse Amós, segundo a tradição rabínica, aqui uma nota de rodapé. Quando você vai a Jerusalém, você sabe que houve aquela descoberta lá em Qumran, aquelas cavernas no Mar Morto, dos livros do Antigo Testamento. E lá no Museu de Jerusalém, tem uma cópia do livro completo de Isaías, que foi encontrado lá no Mar Morto. E o texto lá bate justamente com o texto está aqui. Esse Isaías, esse tal de Amós, filho de Amós, dizem os tradutores, os comentaristas, que esse Amós aqui era irmão do rei Amazias. Significa que Isaías, ele era um profeta chique. Ele era um profeta ligado à família o quê? Real. Ele era o profeta dos palácios. Veja o que vai aparecer sobre ele aí. Filho de Amós. Veja, o seu ministério foi longo.
antes de falar sobre isso, eu queria que você lesse comigo 2 textos bíblicos. Isaías 7, versículo 3. Isaías 7, 3. Diz que esse Isaías era casado e tinha pelo menos 2 filhos. E ele morava em Jerusalém. Isaías capítulo 7, no versículo 3, o que é que diz aí? Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama o resto volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do... Veja bem, aqui está um nome para você botar no seu filho. Um resto que volverá. Ele tinha um filho. Veja que o profeta sofria porque ele tinha que encarnar o quê? A mensagem. A situação de Oséias. Deus diz para Oséias: casa com a prostituta. Essa prostituta vai trair você. Você vai ser o profeta mais chifrudo. Lê lá. Ele encarnou a mensagem para Deus dizer: é isso que vocês estão fazendo o quê? Comigo. Aí ele chama o profeta Oséias. O profeta Oséias vai lá no prostíbulo, tira a mulher de lá, perdoa a mulher e diz: é isso que eu estou fazendo com vocês. Agora no capítulo 8, Isaías capítulo 8, versículo 3. Vamos ler juntos? 8:3. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Já pensou esse menino chegando na escola? Mas aqui aparece outro detalhe, que ele era casado com uma profetisa. Eu não sei se ele teve outros filhos, mas esses 2 estão registrados aqui. O profeta teve esses 2 filhos. No versículo 18, Isaías 8:18, o que é que diz? Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita o quê? No Monte Sião. Então, Isaías, ele era casado e provavelmente, pelo menos a gente sabe que ele teve o quê? 2 filhos. Ele morou especificamente em Jerusalém. Agora é importante a gente entender também que ele teve um ministério muito longo. Veja Isaías capítulo 1, que ele vai profetizar nos dias do rei, o quê? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Olha, ele passou praticamente por esses 4 reis. Não morreu, Ezequias morreu primeiro. Ele entrou. Quem foi o sucessor de Ezequias? Manassés. E Manassés foi um rei ruim. E provavelmente, quem matou o profeta Isaías foi Manassés. E lá, abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, você vai descobrir. 11:37. Hebreus 11:37. Diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada,
Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e o quê? Essa é a vida do profeta. Esse cerrado ao meio aí, grife aí, cerrado ao meio. Cerrado pelo meio. Se aplica a Isaías. Ele foi o quê? Cerrado ao meio. Eu não sei se foi assim, de cima para baixo, ou se foi assim. Mas foi cerrado. Agora, Isaías, ele é um dos profetas mais preparados do ponto de vista da literatura. Tem algumas características, depois eu vou dar para você, mas não existe nenhum profeta que tenha uma habilidade literária. O texto dele é riquíssimo em figuras. Depois nós vamos estudar algumas. Então ele era um profeta, ele diz assim, que tinha uma boa formação intelectual. Não era um profeta comum, era um profeta preparado literariamente. O texto dele é muito bom. E ele também, não sei se eu posso usar essa palavra, um profeta patriota. Que patriota hoje é palavrão, né? Patriota. Não existe um profeta que se identificava tanto com o povo como Isaías. Ele usa a expressão meu povo 27 vezes no seu texto. E todas as vezes que ele usa essa expressão meu povo, ele está pedindo ao povo para voltar-se para Deus, porque ele amava o seu povo. Ele queria o melhor para o seu povo. Por isso que ele é chamado por alguns comentaristas de o profeta patriota. Mas eu quero, irmãos, chamá-los aqui para o capítulo 6. Vamos estudar o capítulo 6 hoje. Como é que o livro de Isaías está dividido? Duas partes. Pode colocar aí nos seus apontamentos. De 1 a 39, do capítulo 1 até o capítulo 39, são profecias que falam de condenação, juízo de Deus. Mostra o pecado do povo. No meio dessas profecias, tem as profecias da esperança acerca da pessoa de Cristo. Mas, praticamente, do capítulo 1 até o capítulo 39, de 1 a 11, juízo de Deus sobre Judá, de 12 a 23, sobre os povos, de 24 a 35, juízo de Deus sobre os dois reinos, capítulo 36, 37, 38, vai falar do ministério de Isaías com o rei Ezequias. Mas a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, você tem consolação. Se de 1 a 39 você tem condenação, do capítulo 40 até o capítulo 66 você tem o quê? Consolação. Como é que começa o capítulo 40? Veja lá. O que diz lá? Primeiro versículo do capítulo 40. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aí Isaías e os judeus, eles entendem que essa segunda parte de Isaías é uma espécie de manual de consolo. E depois nós vamos estudar. Calma. Primeiro ele vai falar sobre a pessoa de Deus. Até o capítulo 47, 48, 40, vai falar sobre Deus. Depois ele vai falar sobre o servo sofredor, que é Jesus Cristo. E depois do capítulo 59 vai falar sobre o consolo do Espírito Santo. Ele vai usar as três pessoas da Trindade.
O povo judeu usa essa segunda parte de Isaías como manual de encorajamento para o povo na história. Alguns rabinos dizem que isso aqui é de fato um manual de consolo. Infelizmente, porque eles não entendem que o capítulo 40 começa justamente apontando para a figura de Isaías e também para a figura de Jesus Cristo. Capítulo 40 diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Veja aqui, Isaías falando sobre João Batista: voz do que clama no preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda nosso Deus, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Essa glória do Senhor, quem foi que manifestou essa glória? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E é tão bonito que o versículo 11 de Isaías 40 diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará o quê? Mansamente. O bom pastor vai vir, o bom pastor virá, e esse bom pastor quem é? Jesus Cristo. O judeu lê e não entende, dá vontade de abrir a cabeça do judeu com machado, mas não pode. Isaías 6, vamos só falar um pouquinho aqui sobre o chamado de Isaías. Esse é um texto muito pregado, muito conhecido. Aliás, pegaram esse texto de Isaías e fizeram a base da liturgia presbiteriana, né? Começa com adoração, contrição, perdão de pecados, aí Deus fala, edificação, e no final consagração. Se você pegar o manual, o Inário Novo Cântico, você vai ver que os organizadores do Inário usaram justamente esse texto de Isaías 6 para estruturar o Inário. E muitas igrejas presbiterianas só usam Isaías 6 como modelo de culto. Nós somos diferentes, nós usamos vários textos. Porque todo culto tem adoração, todo culto tem confissão de pecado, todo culto tem perdão, todo culto Deus fala, e todo culto o crente tem que se consagrar. É ou não é? Não importa se é no meio, no começo ou no fim. Às vezes a gente começa com contrição e termina com adoração. Esse texto de Isaías é o registro do chamado do profeta. Quando é que o profeta Isaías foi chamado? 6:1, o que diz aí? No ano da morte do rei Uzias. Então ele foi chamado por Deus no ano da morte do rei Uzias. Quem é esse camarada? Eu queria que você fosse lá para 2 Crônicas, capítulo 26. O ano da morte do rei Uzias foi o ano 686. Vamos lá para 2 Crônicas 26. Pra você entender direitinho, tá? Vocês estão vendo que eu estudei ou não? Está dando para impressionar? Eu estudei. Aqueles que se afadigam na palavra. Todo o povo de Judá, 2 Crônica 26, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, o quê? Seu pai. Aí diz que ele edificou Elate, restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar.
Quantos anos ele reinou? 52 anos reinou, hein? E era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, o quê? Seu pai. Ele começou bem. Deus abençoou esse homem. Depois você lê. Ele foi muito abençoado. Só que no final, ele foi tomado pela soberba. E ele então, como rei, ele queria ser sacerdote também. E eram funções o quê? Diferentes. Cada um no seu quadrado. Lembra que Saul também deu uma de sacerdote? Foi repreendido pelo profeta Samuel? Porque ele era rei. E o rei cuida lá do palácio. Quem cuida do tabernáculo, quem é? O sacerdote. E o profeta apanha. Porque fica lá falando a vontade de Deus para o rei, confrontando os sacerdotes, confrontando o povo. Porque ninguém queria ser profeta, não. Agora veja, por favor, que no final da vida, versículo 16 de 2 Crônicas, mas havendo já se fortificado, 2 Crônicas 26, 16, achou aí? Lê comigo. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria o quê? E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Quem é que queima altar no incenso? Sacerdote. O rei achou que ele era o cara. O que que Deus fez? Mandou uma lepra. E ele morreu. Diz o texto. Versículo 21, veja lá. 2 Crônicas 26, 21. O que que diz? Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, que foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Diz o texto, descansou, versículo 23, Uzias com seus pais. E com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis. Porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em quê? Em seu lugar. Qual a lição que a gente aprende aqui? É muito importante você começar bem. Mas é mais importante você o quê? Terminar bem. Tem muito líder que começa bem, mas depois a soberba tomou conta do seu coração. Vocês já viram isso? Eu já vi. Já vi. Já vi no ministério, já vi em famílias da igreja. Começa muito bem, Deus começa a abençoar, e aí o quê? A soberba toma conta do quê? No coração. Eu me lembro de uma família muito pobre da igreja de Pinheiros. Aí a menina passou em medicina. Aí um dia essa menina chega para mim e diz, pastor Arival, essa igreja não é mais para mim, não. Eu falei, por que, minha tontinha? Não, porque agora eu sou aluna da medicina, da USP. Porque médico é assim. Quando ele começa o curso, ele pensa que é Deus. Quando ele termina, ele tem consciência que é mesmo. Aí a igreja não serve. Só tem xarope aqui, a começar do pastor. Entendeu como é que é o negócio? Tem gente assim, servir na vida. Jogador de futebol, artista. Começa bem, termina o quê? Mal. Então, esse tempo... No ano que morreu o rei Uzias, o trono de Israel estava o quê? Desocupado. Esse Jotão aqui era muito fraco, porque o pai foi um líder extraordinário. Havia fome, havia desespero, havia desesperança. E aí, Isaías vai ao templo.
E aqui nós vamos observar as visões que Isaías teve no templo. Primeiro, vamos ler juntos o versículo primeiro. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, e as abas de suas vestes, o quê? Irmãos, primeira coisa que eu e você como crente devemos ver é que Deus, o quê? Reina. O trono de Israel está desocupado ou ocupado de uma forma ainda que o pai não tinha morrido. Mas quando ele entra no templo, ele diz: quem reina não é Uzias, quem reina é o Senhor. Diz amém aí. Amém. Esses dias que a gente está vivendo, mataram, você viu que mataram o opositor do Putin, né? Eu quero ficar de bem com esse Putin até morrer. Ou mata tudo, mata, explode avião, envenena, eu estou com ele até morrer. Vou até ligar para ele. Morreu o opositor. E tem uns caras hoje que estão governando que eles se acham dono do mundo. Eles acham que eles reinam mesmo. E eles falam no governo mundial. Mas eu e você que estamos na obra de Deus, nós que somos crentes, nós precisamos olhar para o céu e ver que quem reina é Deus. Ele é que está sentado no trono. Amém? Ele é que está sentado no trono. Dá um pulinho, por favor, em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Você sabe que Nabucodonosor foi um grande rei. E ele foi o rei da potência mundial, a Babilônia. E toda a potência mundial, geralmente os reis, eles são tomados por soberba. E você sabe que ele teve um sonho. Quem interpretou esse sonho foi justamente Daniel. E eu queria que você lesse comigo Daniel 2, 20 a 21. Vamos ler juntos? Daniel 2, 20 e 21. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele o que mora? A luz. Nabucodonosor achou que ele era o dono do mundo. Aí Deus manda uma doença, que eu estudei sobre loucura na Bíblia. Foi um estudo de caso pessoal. Ele foi acometido de um transtorno mental que a psiquiatria chama de transtorno do lobisomem. Lembra da novela Saramandaia? Que à meia-noite o professor virava lobisomem? O cara virou lobisomem. Cresceu o pelo dele, e ele foi morar com um bicho, comer mato. Maior potência do mundo. O cara achando que ele era maior do que Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isaías, quando ele entra no templo, a primeira coisa que ele vê é Deus sentado no trono. Louvado seja Deus por isso. A mesma coisa de João quando entra no céu. Capítulo 4. Uma abertura no céu, João entra. Quando ele entra, ele vê o quê? A sala do trono.
E ele vê Deus assentado. E à direita de Deus ele vê quem? O Cordeiro. E esse Cordeiro tinha um livro da história em suas mãos. Então sossega seu coração. Tá certo? Ele viu Deus reinando. Ele viu a santidade de Deus. Versículo 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 o quê? Voava. O que significa isso? Reverência. Depois você estuda esse texto, você vê. O texto é claro. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés, e com 2 o quê? Voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia o quê? Da sua glória. Ele vê Deus reinando. Ele vê a santidade de Deus, porque não tem um superlativo no hebraico. Quando repete santo, 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 é para dizer santíssimo. Muito santo. Diz o texto que ele era adorado com reverência exponencial. Ele viu como Deus é adorado de forma o quê? Reverente. Está faltando isso hoje, não é isso? Tá. Faltando reverência. Tem uns caras que chamam Deus até de você. Tudo bem, ele tem essa intimidade, eu respeito, mas diz o texto claramente que os serafins tinham as asas, cobriu o rosto, cobriu os pés, e com 2 o quê? Voavam. Reverência, santidade diante desse Deus glorioso. Ele viu também uma coisa interessante. A última parte do versículo 3: toda a terra está cheia o que? Da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Os céus proclamam o quê? E o firmamento anuncia as obras das suas. Deus é glorificado no universo. Segundo lugar, versos de 3 a 7, Isaías de 4 a 7. Isaías vê a si mesmo. As bases do limiar se moveram, versículo 4, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou o quê? Perdido. Então, quando você contempla a santidade de Deus, consequentemente você reconhece a sua o quê? Pecaminosidade. Por isso que João Calvino coloca nas suas institutas, na abertura das suas institutas, que a vida cristã se resume a essas 2 coisas: conhecer a Deus e conhecer o quê? Assim mesmo. Quando você conhece a santidade de Deus, você conhece o quanto você é o quê? Pecador. Quando você conhece a majestade de Deus, você reconhece que você é pó. Então, o conhecimento de Deus produz em nós o autoconhecimento. Ele viu o seu pecado e a sua condição diante de Deus. Ele viu também o pecado à sua volta. Ele diz: porque sou homem, versículo 5, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo o quê? De impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor o quê? Dos exércitos. Isso é muito importante, irmãos, a gente olhar para esse texto e observar que o conhecimento de Deus produz conhecimento de nós mesmos. Mas, diz o texto, versículos 6 e 7, vamos ler juntos? Então um dos serafins voou para mim,
trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou o quê? A minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o quê? O teu pecado. Isaías viu, Isaías sentiu, Isaías ouviu o perdão de Deus. Uma pergunta para vocês: por que tocou a boca, não tocou o pé? Por que o serafim tocou na boca dele? Está difícil? Por quê? O que é o profeta? A boca de Deus. Simbolicamente está dizendo: eu estou santificando a sua boca, santificando o seu coração. Depois, irmãos, diz o texto, versículo 8: depois disto, ele o quê? Então, depois que ele viu, depois que ele ouviu, depois que ele sentiu, ele agora vê de novo. Depois dessa parte introdutória, aí diz o texto que ele ouviu a voz de quem agora? É do serafim? Do querubim? De quem? Do Senhor. Porque o chamado dele não é o anjo que chama, quem chama é o Senhor. E diz o texto aí claramente que ele ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, o quê? Envia-me a mim. Aqui então está o chamado do profeta Isaías. Ele foi chamado quando? No ano da morte do rei Uzias. É muito interessante você observar que depois aqui, do versículo 8, ele ouve, eis-me aqui, então, do versículo 9 até o versículo 13, ele vai ouvir e vai obedecer a Deus. E Deus vai definir o que ele vai pregar, a quem ele vai pregar, até quando ele vai pregar, e vai dizer qual vai ser o resultado da sua o quê? Pregação. Quais são as lições que a gente tira? Misericórdia, 10 e 23. 3 lições aqui nesse texto, para nós. Na crise, olhe para quem? Para Deus. Não olhe para a circunstância, não olhe para você mesmo, não olhe para a economia, não olhe para nada. Olhe para Deus. Ele está sentado no trono. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Segunda aplicação prática: santidade vem antes do serviço. Todo mundo quer servir, mas antes de servir tem que passar pelo processo de santificação. Santificação. Terceira lição: todo chamado tem que ser o quê? Obedecido. Deus falou: a quem irá por nós, né? E ele disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se você tem um chamado de Deus, você não pode o quê? Fugir desse chamado. Porque Deus vai no seu encalço. Lembra de Jonas? Jonas recebeu o chamado de Deus, era profeta já, experiente. Deus disse para ele: Jonas, vai para Nínive. Ele diz: eu não gosto de Nínive. Eu quero que Nínive vá para o inferno. Mas Deus é misericordioso. Deus queria salvar Nínive. O que ele faz? Ele foge para Tarsis. O que Deus faz? Vai atrás dele. Vai atrás dele com tempestade. Vai atrás dele com baleia.
Foi assim ou não foi? Crente fugindo do chamado de Deus, não pode. Aí ele vem, passa 3 dias lá na barriga da baleia, que ele era presbiteriano só ora quando a coisa esquenta mesmo. Aí ele orou. E aí a baleia o quê? Vomitou ele. Aí o capítulo 3 começa, veio, segunda vez a palavra de Deus, Jonas. Aí ele vai. Mas ele não tinha sido quebrantado não, porque ele era meio depressivo, amargurado. Ele não queria que os ninivitas se convertessem. Aí Deus, ele prega um sermão, o pior sermão do mundo. Pior sermão, não existe. Um sermão curto e ruim. Então você tem chance, meu irmão. Ele prega para ninguém se converter. Deus vai e o quê? E converte. Aleluia. Quando eu olho os sermões que eu preguei no início do ministério, eu digo, meu Deus, como é que o Senhor usou isso ainda para abençoar o povo? Porque não depende. O sucesso do ministério não depende do homem, depende de Deus. Deus converteu, ele ficou zangado, ficou deprimido. Mas a lição foi dada, o nosso Deus é missionário. E Ele quer a salvação dos pecadores. E Ele chama a mim e a você, para a gente fazer a obra dEle. E a gente vai estudar Isaías. Lê Isaías essa semana aí, tá? Ou põe no audiobook. E o escuta. Vamos ficar de pé, vamos orar? O que vocês acharam da aula hoje? Tivesse aqueles negocinhos, boca para baixo, boca para cima, você dava o quê? Da Drogazil. Eu estudei, viu? Eu vou caprichar semana que vem, tá bom?